Olá, caro trader, tudo bem com vocês? Marcelo, toda a nossa iniciativa Tradewider compartilhando com vocês mais uma análise. Hoje a gente vai ver sobre o sentimento dos mercados. Vamos ver o que está acontecendo e, como eu havia dito, o ouro tocou a linha da média de 200 períodos. Ela estava meio deitadinha ali, fez um suporte bacana e agora o ouro está cravando uma subida. Então, bora ficar atento, porque se o ouro está descendo, alguma coisa está acontecendo. Lembrando que quarta-feira tem um livro bege, hein? É isso aí que eles estão de olho. Tem mais umas coisitas aí, mas quarta-feira tem um livro bege na parte da tarde. Então é ali que eles estão de olho, ok? Vamos começar aqui para a gente chegar no ouro e pegar mais detalhes. Mas antes, lembrando que essa análise é uma análise educacional e que de forma alguma é um indicativo de investimento. É apenas a minha opinião subjetiva que está sendo compartilhada com vocês. Para vocês que estão aqui no YouTube, é sempre análise completa. A gente vê índice de ganância e medo ainda continua em extrema ganância. A gente vê que aí que a energia do mercado continua subindo aí, bem devagarinho, mas subindo. Olhando aqui, a gente vê que não estão mais comprando ações, mas estão comprando o volume das ações que eles haviam comprado antes, tá? Então, eles continuam aos poucos carregando a sua carteira aí. Aqui está mostrando na média aí de que está caindo um tanto quanto aí a compra de puts, tá? Ou seja, estão entregando as puts. No gráfico que eu vou mostrar para vocês, lá tá mostrando que está comprando, hein? Então, muita calma nessa hora. E aqui a gente vê que a volatilidade conseguiu atingir a sua média. Então, vamos ver se ela vai passar para cima e ficar volátil. Isso significa que o mercado vai entrar num ziriguidum. Falando rapidamente aqui sobre a agenda do Ibov aqui, ó. Quarta-feira, não, amanhã, né? Quarta-feira, amanhã, dia 12, temos aí vencimento de opções sobre o Ibov, tá? Então, amanhã provavelmente vai ser um dia de ziriguidum. Aqui, rapidamente, olhando aqui, a gente teve a agenda de segunda-feira, tem a agenda de terça-feira, que já começou com mais números negativos e que também tem os CPIs saindo aí, tá? Tem um CPI saindo, hoje vai ser do Brasil, tem leilão de 3 anos do Tesouro Nacional Americano, e é na quarta-feira que eu falei com vocês às 3 horas da tarde, tem o livro bege, mais aí o leilão de 10 anos. Então, provavelmente o povo está de olho aqui, tá bom? Lembrando também que tem CPIs saindo dos Estados Unidos às 9h30, ou seja, a gente mal abriu o mercado futuro aqui e vai dar ziriguidum. Então, muita calma nessa hora. Na quinta-feira, a gente tem GDP da Inglaterra, balanço da China aqui, ó. Esse daqui vai ser importante, hein? Balanço da China para saber como é que as coisas estão indo por lá. GDP, tem aí o balanço da Inglaterra, aí começa a sair o CPI também lá na Europa, saindo aí então da França. Na sequência, vamos ver se tem mais alguma coisa, índice de preço ao produtor e Jobless Claims aqui nos Estados Unidos na quinta-feira, tá bom? E aí tem os Fedinhos falando, vai sair o balanço do Fed, que é outra coisa importante às 3 horas. Portanto, quarta e quinta-feira às 3 horas, principalmente às 3 horas, né? Porque tem mais coisas acontecendo antes disso. Na sexta-feira sai o índice de importação e exportação dos Estados Unidos, ou seja, essa semana marca coisas importantes, ok? Olhando rapidamente aqui, a gente vê que a Europa pedala num movimento positivo e o futuro americano também pedala num movimento positivo. Portanto, devem compensar aí, a Ibov deve compensar então tudo que aconteceu ontem, tá? Lembrando que é sempre bom termos conhecimento guardado na manga. Aproveita aí o voucher TW15 e ganha 15% de desconto em qualquer um desses cursos da TW para você. Não perca tempo, porque tem gente que está precisando de análise aí, tem gente que tem que entender que dirigir carro de Fórmula 1, que é day trade, não é simplesmente entrar lá dentro e dirigir. Você tem que passar pela autoescola, você tem que ter prática normal, e isso aqui vai te dar essa prática antes de você ir para lá, porque lá não existe fórmula mágica, receita de bolo. Faça isso que dá certo. É o conhecimento pregresso que você tem, que é isso daqui, mais as estratégias para você
operar um Fórmula 1 chamado Day Trade. Então, se liga aí com muita calma nessa hora, tá bom? Seguindo adiante aqui, a gente vê aqui que a gente está falando agora das duas curvas, da diferença do título do Tesouro Nacional americano. A gente vê aqui que a linha azul é o medinho de recessão. Parece-me que eles estão achando que o mundo está um lugar melhor para se viver, porque o medinho deu um solavanquinho para cima, inclusive está saindo, praticamente confirmando este rompimento aqui, mas ele continua descendo a ladeira, tá? Então daqui a pouco a gente vai ter que colocar um canalzinho descendo para lá, talvez, tá? Vamos ficar de olho nisso daí. Olhando aqui na parte de cima, a gente vê que a linha azul é o medo de recessão. Continua aí, ó, batendo na linha de tendência, fez o que tinha que fazer, mas a pergunta é, vai romper essa outra linha de tendência de queda acima dela ali? Vamos ficar de olho para ver, porque a coisa tá feia, estão só enrolando, acredite vocês se quiserem ou não. Eles simplesmente estão enrolando antes da vaca ir pro brejo de vez. Ela já está com a patinha lá, tá? Não é que der mais um passo, ela afunda de vez. Não tem salvação para a economia mundial. Ponto. Isso é fato, tá? Agora, estão no Ziriguidum, vão tentar tirar o último leite dessa pedra antes dela tombar, tá bom? Muita calma nessa hora. Olhando rapidamente aqui, ó, é aqui que eu falo com vocês, olha só. Olhando no nosso gráfico diário, a gente vê que a curva das puts está subindo, significa que os caras estão comprando, significa que provavelmente hoje o mercado sobe, tá bom? Então, muita calma nesta hora aí, ok? Vamos seguir adiante aqui. Olhando rapidamente aqui, ó, a gente vê as curvas das empresas boas pagadoras de dividendos nos Estados Unidos, a gente vê o ouro, a gente vê as ações e a gente vê o Bitcoin. Reparem só vocês, como eu havia dito, o ouro bateu na 200 e está subindo de levemente. A pergunta é, as ações vão cair de levemente, porque aqui as boas pagadoras deram uma quedinha, né? Quedinha, estão dando aquele respiro, por enquanto é só um pullback. Ah, Marcelo, mas tá dando uma alta na pontinha aqui. Não, isso aqui por enquanto é só pullback, porque ele perdeu esse suporte aqui, ó, é só pullback ali. Tá bom? Aqui também, ó, aqui caiu, quase chegou no suporte. Vamos ver como é que vai ficar o movimento aí. E o Bitcoin também tá com cara de que perdeu esse suporte anterior aqui e que isso aqui que ele está fazendo é apenas um pullback. Então, bora ficar atento, gráfico diário, muita coisa está por acontecer. Quarta-feira é o dia. Seguindo adiante aqui, a gente vê as ETFs, aquele pacotinho de ações boas de cada país, tá? Olhando aqui rapidamente, a gente vê que tá todo mundo subindo, solamente o Brasil está caindo. Brasil, caindo, olha só. Só o Brasil caindo, tá todo mundo subindo. China está subindo, Europa está subindo, Estados Unidos está subindo, França está subindo, Alemanha está subindo, tá todo mundo subindo, menos o Brasil, tá? Então muita calma nessa hora. Lembra? Aqui é o famoso trampolim. Enquanto lá estava ruim, vieram para cá. Só vocês verem aqui, ó. Enquanto lá estava caindo, lá estava subindo. Então agora que lá está subindo, aqui está caindo. Então, porque puxaram demais. Mas a gente vai olhar mais para frente nas Três Marias, que o Ibov ainda está dentro do esquema. Olhando aqui o índice geral das commodities, a gente vê que estamos aproximando da linha de tendência de baixa, que é a parte de cima da cunha. Eu acho que eu já desenhei aqui, ó. Aqui, ó, olha lá. Eu já desenhei mais ou menos aí, né, a metade dessa cunha zona aqui, ó, que é onde ele pode começar a querer romper. Pode romper antes, pode romper depois, mas eu pus uma média aí para nós, só para a gente ter um cheiro. Por acaso ele está aqui. A pergunta é, vai descer mais um pouquinho para vir para cá? Não sei. Vamos ficar de olho, mas a gente está vendo que parece que as commodities estão um pouco animadas, tá? Seguindo adiante aqui, a gente vê agora a curva dos metais, tá? Dos metais. Aqui a gente vê que o níquel está caindo depois de uma puxada forte aqui, ele está caindo. E, por outro lado, nós estamos vendo o ouro subindo. Veja só, o ouro se segurou nessa linha de tendência de alta, nesta linha de tendência alta e perdeu aqui. Aí rompeu essa linha, essa resistência aqui. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, tá? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. O ouro está se comportando um tanto quanto estranho, tá? Então, muita calma nessa hora. Deixa eu trocar essa linha aqui, que não ficou muito legal. Colocar essa aqui para a gente saber de onde é que ela parte, né? Pegar aqui, ó.
Pronto, olha lá, a resistência, rompeu aqui, ó, se segurou aqui em cima, rompeu a resistência, se segurou, perdeu. A pergunta é, eu tô indo testar para ir embora para baixo ou eu venho aqui e vou romper-lhe para cima? Não sei, bora ficar de olho aí nessa curva do ouro, tá bom? E aí falando do ouro, tá ele aqui, olha só. Como eu disse para vocês, ele poderia vir testar a média de 200, a média de 200 ficou flat, virou um suporte porreta, subiu, segurou a onda, tá? Fez aqui o fundão, fez um segundo fundo, portanto, ela está começando a fazer um movimento de alta, tá bom? Valeria a pena até colocar uma comprazinha aqui, ó, no simulador aqui, ó. Olha lá, vamos ver a comprazinha aqui, ó, comprar ali, ó. Olha lá, bateu lá, nós estamos dentro, vamos ver como é que fica. É aquela coisa, para você testar o seu conhecimento, o TradingView tem aqui para você um simuladorzinho da hora, tá bom? Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. A única coisa estranha é o seguinte, enquanto esses caras tentam subir, o volume não corresponde, tá? Não corresponde. Então, veja que a gente está nesse suporte aqui, que foi rompido e virou uma resistência, e na verdade era uma zona de demanda, de oferta, né? Que é uma região rosa aqui. Ele se segurou nessa região de demanda verde aqui, né? E fez um suporte nele aqui, subiu e agora está servindo como resistência. Então, vamos ver se ele vai conseguir passar. Pelo menos aqui, ó, sinais, barrinhas, né, amarelas embaixo. A gente tem sugerindo que ele quer realmente subir. A gente está vendo que está fazendo a curva, embarrigando para cima aqui, ó. Todo mundo está subindo, todo mundo está subindo, todo mundo está subindo. E cuidado que pode começar a dar um Bollinger Blast aqui. Vamos até abrir isso aqui, né, ó. Vamos dar uma abrida aqui, ó. Olha lá, ó, já deu um sinal que geralmente não dá, que é o cruzamento com a 200, é um sinal, já está prestes a dar o segundo sinal, que poderia ser uma possível entrada, e o terceiro sinal somente vai confirmar. Agora, às vezes ele pode dar esse segundo sinal e disparar, e aí esses dois sinais vão acontecer de uma única vez, tá bom? Então, muita calma nessa hora, que parece que o ouro está animado. Seguindo adiante aqui, a gente vê agora a curva dos títulos, do rendimento dos títulos americanos. Lembra que eu falei? Vamos traçar esse retângulo aqui para a gente ver qual será o comportamento do ativo, tá? Olha como é que ele veio no topo do retângulo, o de 5 anos chegou até passar, e é aceitável isso, porque 5 anos é mais iriguidunzento, né? Tanto é que o de 1 e de 2 já saíram, o de 5 brincou que ia sair e na verdade ficou. O de 20 ficou e os outros também estão indo. Ou seja, se o rendimento está caindo, significa que ele, pueblo, está buscando aí proteção nos títulos do Tesouro Nacional Americano. Isso pode ser por conta da fala do Fed aí, da leitura do livro bege na quarta-feira, que vai contar para nós tudo o que está e pode acontecer com os estados americanos, com os estados que compõem os Estados Unidos da América, tá bom? Como é que tá bem, como é que tá mal, como é que tá cada um. Então, aqui o livro bege será muito importante. Lembrando que ele é mencionado apenas 8 vezes por ano e esse mês é um desses dias, tá? Então, muita calma nessa hora. Seguindo adiante aqui, a gente vê a curva dos bancos. Reparem só vocês aqui, ó, que os bancos internacionais top, os top, tirando o JP Morgan, o resto tá tudo caindo de boa. Na verdade, o HSBC, o Wells Fargo, o resto tá tudo caindo de boa, né? Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que está todo mundo subindo de boa. E, por incrível que pareça, do lado direito, os bancos internacionais que estão no fio da navalha para arrebentar e crachar também, eles estão dando aí um retorninho, principalmente aqui o Banco Schwartz. Então vamos ver como é que vai ficar isso daí. A gente está vendo que o povo no Banco Internacional está preocupado, e é aí que eu falo com vocês. Não passou a crise, não acabou nada. Enquanto eles conseguem
deixar a sujeira debaixo do tapete, eles estão colocando tudo lá enquanto o tapete não fica um cucuruto e estão falando, nossa, vamos ter um rally de subida. Não existe. Cantaram o rally de subida do Bitcoin e ele não foi. Se não foi, se os caras não entraram no rally do Bitcoin, lembrando, o Bitcoin é um termômetro para nós. Se não entrar no rally do Bitcoin, é porque alguma coisa errada não está certa. Por falar no Bitcoin, está aqui as Três Marias. A gente vê aqui que, apesar do Ibov cair, está dentro da expectativa de movimento dele, né? Então, tá tudo certo aqui. Esperávamos que o SP fosse cair mais um pouco, mas pode ser que hoje vai haver uma enrolations para que amanhã caia antes das 3 horas da tarde. E o Bitcoin não consegue buscar aquela segunda resistência a 31.800 e depois daquele alvo que eu havia projetado a 32.400, se eu não me engano, né? Mas ele não consegue ir lá. Inclusive, fiz um day tradezinho ontem no Bitcoin lá, tá? No simulador aqui, tava brincando lá, tava lá com o celular, falei, pô, deixa eu ver como é que tá o simulador, tá funcionando no TradingView, né? Aí eu peguei e coloquei lá, pegando a lógica da análise técnica do Price Action e deu lá uma quererinha interessante na brincadeira. Quem dera eu tivesse sentado aqui para fazer de verdade. Mas é aquela coisa, análise técnica funciona, estratégia de day trade somada à análise técnica funciona e você pode ir treinando aí com o seu simulador, né? Não esqueça disso. Seguindo adiante aqui, ó, a gente vê o comportamento, já não falo delas há um tempo, olha só. Do lado extremo esquerdo, a gente tem o conjunto da obra, ou seja, todo o mercado de cripto 1.0. Reparem vocês que ele está fazendo suporte na média de 200 e está tentando subir, tá? Os indicadores assim sugerem realmente que é subida. Pena que a volatilidade está congelada, pena que está congelada, senão talvez fosse uma coisa interessante. Quando a gente olha aqui para o central esquerdo aqui, a gente tem aqui as altcoins, ok? As altcoins também aí, ó, estão mostrando vontadinha de subida, mas a volatilidade está congelada, portanto vai ser aquela coisa mignon, né? A gente vê que o suporte dela tá bem mais interessante do que o suporte do mercado como um todo, porque a gente tem a média de 20 com a média de 8 aqui, e eu esqueci de mencionar que as waves estão sugerindo alta. Aqui está dando uma embarrigadinha, né? Aqui está desacelerando, mas continua subindo. Então, parece que está mais interessante aí as altcoins. Quando a gente olha para o Bitcoin, que é o central direito, a gente vê aqui, ó, que ele também está querendo subir, mas diria que uma vontade menor do que as altcoins, tá? Menor do que as altcoins, apesar da Wave assim também sugerir uma alta, ok? E o suporte dele não é tão firme, ele está meio que brigando com uma resistência na 8 e com o suporte se segurando na 20, ao contrário das altcoins que está com suporte total nas duas, ok? Mas quando a gente olha para o volume das duas, a gente vê que o volume está bastante parecido aqui. A diferença é que o Bitcoin está neste momento vendedor, olha lá, o Bitcoin está vendedor, enquanto que o pessoal está comprando as altcoins, tá? Então, fazendo um parênteses aqui, é aquele esquema. Quando o Bitcoin dá aquela impulsionada ou aquela corrigida, depois fica naquela, puta, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, as altcoins falam, bichão, fica aí que eu tô indo. Aí as altcoins começam a dar um serelepe danado, tá bom? Quando o Bitcoin mexer, liguem as anteninhas aí, porque provavelmente as altcoins, algumas vão ficar paradas e as outras vão despencar para que todos possam entrar no Bitcoin e pegar o movimento de alta. Agora, se o Bitcoin começar a cair, vai ser uma choradeira geral, vai todo mundo cair. As altcoins não querem saber. Bitcoin caiu, elas caem junto, tá bom? E para finalizar aqui na extrema direita, a gente tem aqui a Ethereum. A Ethereum tá a pior de todas, tá naquela briga, tô tentando passar minha resistência de 20 com 8, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu não vou, as minhas médias estão me ajudando aqui, eu tô querendo subir, o estocástico, o IFR, tá, quer dizer, né,
tá flat, o DMH também tá até energético se comparado com o Bitcoin. Já estou dando gatilho de entrada aqui, dei, né? Ontem, no caso, gatilho de entrada no Buy Sell Trend, mas agora deu aquela empacada, tá bom? Então, muita calma nessa hora, porque o suporte mesmo da Ethereum é apenas a média de 55. Então, muita calma nessa hora. E para a gente fechar a conta aqui, vamos ver um pouquinho sobre o Bitcoin. Olha lá, ó. O Bitcoin caiu. Eu fiz uma quererinha aqui ontem, no movimento que ele teve aqui às 9 horas, naquela janela maravilhosa que tem aqui, ó. Vou colocar 5 minutos para vocês verem aqui, ó. Ampliar o gráfico. Eu tenho aquele T-Zone, né? Aqui o T-Zone, e aí ele mostra para vocês a zona. Será que ele vai mostrar aqui? T-Zone, será que ele está atualizado, né? Vamos colocar 3 minutos para ver aqui se vai aparecer. Ah, eu acho que ele está desligado. Quer ver? Espera um pouquinho. Tá aqui, ó. Outros mercados, criptomoedas. Pronto. E abertura. Outros, tá? Olha lá, vai aparecer agora. Vamos pôr nos 5 minutos. Olha lá, os T-Zones aqui, ó. Tá vendo? Esses T-Zones são maravilhosos aqui, ó. T-Zone da noite, certo? Isso das 9 da noite. E T-Zone das 6 da manhã. 9 da noite, 6 da manhã. Foi nesse daqui, ó, que eu brinquei ontem, tá? Aí vamos dar uma abrida nele aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ó, ele despencou, tá? Ó, ele despencou, entrou no T-Zone. Quando deu o T-Zone, ele pegou e deu uma subida. Eu peguei uma quirerinha nessa subida aqui de brincadeira. Aí chegou no meio do T-Zone, ele caiu, depois ele subiu. Então, o T-Zone é uma região que a gente sempre sabe que vai acontecer alguma coisa. Tá? Então, olha só, ele subiu, quando ele entrou no T-Zone ele caiu, encontrou a média, subiu, encontrou a média, caiu, encontrou a média, subiu de novo, tá bom? Sempre tem um ziriguidunzinho. Olha aqui, ó, olha o outro T-Zone de hoje aqui, ó. Subiu, começou a cair, continuou caindo. Quando passou das 6 da manhã, ele deu aquela última queda que a gente sabe que é o último suspiro, né? A gente sabe aqui, ó, que é o último suspiro, e aí ele começou a subir. Lembrando que se você estiver no mercado futuro, isso aqui dá uma quirera violenta, tá bom? Voltando aqui, pegando no diário para a gente ler o Bitcoin aqui para hoje, né? A gente vê que o Bitcoin continua preso aqui naquele retângulo cinza que a gente desenhou, tá? Fazendo aí as suas máximas e voltando, brincando ali, mas repare que enquanto isso as médias estão virando, tá? As médias estão virando. Muita calma nessa hora. Aqui, ó, ele tá fazendo uma briga entre, às vezes eu tô na resistência da 8 e às vezes eu tô no suporte da 20. Mas como as duas parecem querer subir e a gente vê outros sinais aqui de querer subir, então realmente pode ser que a gente tenha uma surpresa com o Bitcoin. Tudo depende de amanhã. Eu acho que amanhã, sexta-feira, quarta-feira, tem a leitura do livro bege, e aí ali pode definir a situação do mercado, e aí a gente acompanha o movimento, quiçá no gráfico de 4 horas, tá? Para a gente sentir uma coisa um pouco mais refinada e ver qual é o comportamento que o Bitcoin está tendo amanhã até próximo das 3 horas da tarde. 3 ou 3 e meia, né? 3 horas da tarde, amanhã do livro bege. Aí a gente vai saber o que é que está acontecendo por lá, tá bom? Se você gostou dessa análise, deixa aquele like bacana, pega o link, joga pra galera, chama todo mundo pra dentro aqui, tá bom? Muita calma nessa hora, mercado resumidão pra vocês aí, vamos ver o que vai acontecer. A agenda eu acho que vai mandar mais uma vez, tá bom? Com essa análise na mão, agora é showtime. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!